E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar de alguns tipos de modelagem utilizando paredes compostas, paredes cebolas, falar um pouco também de parede empilhada, as vantagens e as desvantagens e como eu aplico isso em um projeto executivo. Vou fazer um cômodo bem simples e já vai dar para tirar uma base e mais pra frente eu tô já terminando umas gravações de umas videoaulas modelando uma casa popular, toda de uma forma já visando um planejamento ou um quantitativo. Nessa semana, creio que eu já posso ir para vocês. Então eu vou pegar uma parede. Essa parede, ela tem camadas. Observe que minha alvenaria está dentro dos limites do núcleo. Isso aqui é muito importante. Ok? Meu chapisco e reboco estou fazendo pelo lado de fora dos limites do núcleo. Então vou criar um cômodo 3x3. Vou vir com a ferramenta piso. Quando eu pego um piso, por exemplo, um contrapiso 10 centímetros, 8 centímetros, eu tenho essa ferramenta na hora de desenhar que chama selecionar paredes. E nela aqui tem essa opçãozinha que deve estar marcada, que é estender para o núcleo da parede. Quando eu clico ela pega justamente a alvenaria. Então se eu der um tab, já consigo ver que ela pegou minha alvenaria e deixou meu chapisco para o lado de fora. Então concluo. Vou fazer a minha laje. Arquitetura piso. Pego uma laje 10, laje 12. Estou fazendo a laje sem camadas. A laje é o mesmo processo de parede cebola ou piso cebola, né? Pode fazer por camadas ou a modelagem separada, ou utilizar alguns forros. Com selecionar linhas na laje, eu dou um tab. Você observa que a laje parou bem na minha alvenaria. Aqui eu vou só colocar o pavimento superior. Vou concluir. Deseja vincular as paredes, eu vou colocar não nessa opção. Essas duas opções. Vou passar um corte aqui. E numa vista 3D, eu isolando essa laje, eu poderia colocar nela uma viga de borda ou a ferramentinha que é legal, que ela já modela uma viga. Estou colocando em todos os sentidos, só um exemplo. Okay? Reinicializo no óculos, né? Reinicializar. Volto em planta e entro num corte. Ou eu poderia também ter modelado as minhas vigas, né? Com a ferramenta viga. Ok? Essa viga ela tem alguns perfis, algumas coisas que eu posso alterar. Caso, Jordano, não sei trabalhar com essa ferramenta, esse perfil, essa criação de perfil é aquele mesmo perfil que eu já falei na aula de calha. A gente pode também modelar uma viga. Então eu pego uma viga, de preferência que o material da viga esteja com o mesmo material da laje. Ok? Então vou pegar esse material aqui já e vou modelar a minha viga. Então, a gente conferir o material da viga, é um parâmetro de instância de fora, vou fazer essa modelagem aqui. Quando eu modelar a viga no térreo, caso eu não altere isso aqui, eu estou fazendo a minha viga baldrame. Se eu alterar para o superior, eu faço as minhas vigas aí da minha primeira laje. O aviso que ele me deu foi que nenhum dos elementos são visíveis na vista. Vou num corte. Vou unir esses elementos. Então, na parede com a viga, a parede com a laje e a laje com a viga. Então, aqui a gente pode ver a alvenaria, chapisco e o reboco. Se eu isolar a parede e depois unir, ele já comeu a alvenaria e chapiscou só a tela na laje. Aqui eu não uni, então unir.
Observem que o desenho do corte já fica com a representação correta. Eu não preciso fazer nenhuma região de detalhe, ok? Nenhuma região preenchida aí. A mesma coisa lá embaixo. Caso o material não esteja idênticos, na hora da união pode ser que você tenha alguns problemas, ok? Então podemos observar aqui, ficou bem próximo do que a gente constrói. Arquitetura, parede. Vou pegar aqui uma parede que é um acabamento. Quando eu vou desenhar esse acabamento, eu tenho uma opção de permitir ou não união. Às vezes, quando a gente vai desenhar a parede de cebolas, isso aqui eu fiz uma parede com camada e eu estou fazendo um acabamento com um esquema meio que de cebola. Vou falar as vantagens e desvantagens. Observa que ela já uniu automático. Então, para não acontecer esse tipo de situação, vou deletar aqui, vou dar um atalho de parede e vou desmarcar vou colocar não permitir união. Então, tab, coloco a minha parede. Caso meu revestimento, no esquema de parede de cebola. Caso eu tenha um forro, eu posso controlar a altura do meu forro. Ok? Então, está ali o meu revestimento, eu posso ter esse controle. Poderia fazer uma parede, editando tipo, editar, já também com esses revestimentos, que no caso seria uma parede composta. Aqui eu misturei um esquema de parede composta com parede cebola, né? Eu posso fazer no caso, e para um planejamento voltado para, por exemplo, no Navisworks, um programa de planejamento 4D, lembrar só de ativar o permitir união novamente, viu, para não acontecer isso. Voltando, em relação a, já pensando no planejamento 4D, ou facilitar para algum outro serviço lá na frente, eu modelaria parede camada por camada. Então tem minha alvenaria, teria o meu chapisco, já tem paredes criadas com o material e a espessura correspondente ao que foi ao brief de algum consultor ou o processo executivo de cada um em sua empresa. Então reboco, poderia utilizar um reboco mais espesso do lado de fora. Isso também eu posso fazer com parede composta, né? Só um exemplo. Então, aqui eu criei, eu tive um trabalho maior. Por exemplo, caso eu queira fazer uma simulação 4D, depois eu vou ter a fase da alvenaria, que é diferente da fase do chapisco, né? Senão o seu 4D vai ficar, quando a sua parede erguer, ela já vai erguer a alvenaria com o reboco. Nesse caso, você pode separar o seu cronograma por etapas. Fase de alvenaria e fase chapisco e reboco. Ok? E também a fase do acabamento. No acabamento eu já deixo a argamassa, porque acaba sendo o mesmo serviço, né? O cara não vai... Às vezes do chapisco também, dependendo, pode já deixar o mesmo serviço. Aí vai depender de como você vai... Como é seu planejamento aí, sua estrutura analítica do projeto. Então isso aqui são só paredes cebolas. Poderia ter colocado camadas com algo impermeabilizante, simular o que eu quero fazer na obra. Dessa forma, aquela ferramenta do piso, selecionar paredes, eu posso vincular direto na alvenaria. Como não tem reboco, como não tem núcleos, né, eu só inverto o lado. Se for a laje, eu jogo para lá, concluo. Sempre coloco, na maioria dos casos eu coloco não nessa pergunta. Vou copiar as minhas vigas pro mesmo alinhamento, né? Eu fiz o mesmo tamanho. Ctrl e para a esquerda para dar um preview aí na seleção. Unir.
Então, ó, essas camadas eu posso, não preciso unir, eu posso puxar. Se for rebocar até a laje, se o revestimento for até o teto, se tiver um forro eu posso dar uma altura para ele em relação ao forro. Deslocamento negativo ou positivo. Selecionar, dar um SA aqui, né, e deslocar todas menos 0,4. Então aqui a gente pode ver as camadas todas divididas. Mais pra frente eu vou colocar um vídeo do Navisworks mostrando aí essa etapa do planejamento e algumas fotos da obra também, pra vocês entenderem. Ok, então aqui reboco continua, alvenaria, chapisco e reboco. Térreo. Se eu colocar uma porta nessa parede, uma porta tal, alvenaria, observe que as outras não foram furadas. Aí eu vou ter o trabalho também de unir essas camadas para que eu possa fazer o vão da minha porta. Essa é uma das desvantagens da parede cebola. A vantagem da parede cebola em relação à parede composta é justamente que ao meu ver, assim, é basicamente essa questão do planejamento, né, na facilidade de seleção. A gente pode também criar peças. Por exemplo, eu poderia clicar e utilizar essa opção de criar peças. A partir do momento que eu crio peça, eu posso selecionar alguma camada, colocar aqui mostrar manipuladores e abaixar um reboco, abaixar alguma coisa que eu marco a camada, mostrar manipuladores. Se eu for um 3D, eu tenho que deixar essa visibilidade aqui, ó, mostrar peças. Então na parede ali que eu coloquei a peça, ó, eu consigo abaixar o reboco. Se eu deletar isso aqui, ó, ele volta à parede como estava. Vou dar um Ctrl Z, só porque dessa forma, para selecionar de forma mais básica com parâmetros já criados do Revit, fica mais complicado lá no Navisworks, ok? Mas também teria como eu fazer essa parede composta, criar peças, utilizar a opção, mesma opção, criar peças, e aí então eu vou ter todas as minhas camadas com a manipulação ligada aqui. Também posso ter essa alteração aí de altura. Okay? Sempre lembrar de em todas as vistas, corte, fachada, 3D, se estiver trabalhando com peça, deixar essa visibilidade de peças. Ok? No caso da peça, basta eu colocar a minha parede, né? A minha porta, que ele já recorta aí o vão da minha parede. Ok? O forro ou o piso, às vezes eu posso fazer ele com forro também. Com forro, basta eu dar vou efetuar o croquis e desenhar um forro, ou, mais interessante, forro. Eu vou usar um forro automático, não sei porque que ele não está dando aqui. Opa. Então vou efetuar um croquis. Forro automático era para ter já ter pelo pick point do ambiente, era para ter dado certo. Fez uma pirracinha aí com a gente, sem problema. Vou concluir e vou entrar na minha vista. A pirracinha dele era porque ele estava no pavimento errado. Não foi pirraça, foi desatenção minha. Então forro, põe aqui, ó, pavimento térreo. Então basta eu dar um clique, ele já cria meu forro, né? Lembrando que o tab na linha aqui eu consigo fazer a minha paginação. Deixa eu restringir. Entrando nesse corte, eu consigo ver que eu tenho, às vezes nesse forro, eu posso utilizar uma camada de regularização, uma argamassa de assentamento e uma cerâmica. Se for uma área molhada, eu posso colocar impermeabilização. E a mesma coisa serve para
o mesmo raciocínio. Tem as vantagens e desvantagens. Para planejamento, isso aqui não é legal. Então, você não vai conseguir fazer por exemplo, contrapiso, regularização e assentamento, que são, às vezes, serviços distintos. Então, você teria que criar peças e ter uma dificuldade a mais. Faria também camadas separadas. Ok? Então, fica a dica. A gente sempre tem que pensar qual que é o objetivo da nossa modelagem. Você vai quantificar, você vai fazer um planejamento. O ideal do BIM, né, já começa às vezes com a modelagem no Revit. O BIM é todo um processo, não é só um software. O ideal é que essa modelagem contribua futuramente com os outros serviços, né? Que não seja só uma modelagem, uma facilidade dentro do escritório. Então, isso aqui, às vezes, para a pessoa que vai fazer um planejamento ou alguma coisa, facilita bastante. Fica então essa dica de modelagem, e depois eu falo mais da questão da parede empilhada, senão o vídeo vai ficar bem comprido, né? Eu poderia, parede empilhada, vou fazer de forma bem rápida. Eu vou lá embaixo, eu posso criar, por exemplo, ela ficou mais espessa, né? Você poderia usar 2 fiadas de canaleta e depois a alvenaria, ou 2 fiadas de bloco de concreto, né? E depois uma alvenaria. Isso é também um exemplo, depende do método construtivo que você utiliza. Depois eu falo um vídeo falando da parede empilhada, mais curto, ok? Então fica mais uma vez aí, fica a dica.